Bem-vindos a mais um Kertz. Hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais. Quando a gente tá junto, forma o trio Parada Dura. O Gabriel Bergamaschi e Guilherme Pinheiro. Queria passar a palavra para os convidados aí. Gabriel Bergamaschi. Eu mesmo. Sabia que você ia começar assim, mas eu sei que sou eu. Ainda bem, né? já diferencia o senhor de muitas pessoas que não conhecem a si mesmo, não... Enfim, viajei, né? Viajou. Como é que você tá? Eu tô bem, cara. E você? Tô bem, tudo... Nessa realidade aqui está tudo em paz. E nessa realidade, como é que você está? Bom, na minha realidade aqui está tudo tranquilo também. Mais tranquilo ainda, porque hoje temos uma companhia aqui com a gente. Uma companhia de grande nível, meu amigo. Rapaz. Depois de muito tempo, de 2 dezenas e meia de episódios lançados, quase um ano, finalmente conseguimos trazer aqui essa figura, Gabriel. Achar na agenda uma brecha pra chamar essa grande pessoa aqui que, que está presente. E, cara, hoje eu vou ficar maluco que ele tá aqui, cara. Hoje eu tô maluco. Quem é que tá aqui com a gente? Pode entrar, Obama. Ah, não, é o Kenzo, né? Hoje é o Kenzo? Putz, então esquece. Hoje é só o Kenzo mesmo. Obama fica pra depois. E aí, Kenzo? Kenzo Yuri, como vai? E aí? Rapaz, estou aqui especial de um ano. eu aguardei esse momento todo só pra me sentir especial, quase fazendo aniversário aí. Cara, pra quem não se lembra das histórias que a gente conta aqui nesse podcast, o Kenzo é um dos... Nosso grande amigo aí, nosso parça das jogatinas. Nosso parça desde o ensino médio. Hã? Sou deveras participante. Deveras participante. E hoje, pela primeira vez, tá aqui com a gente pra gravar esse episódio. E, enfim, é um momento muito especial, cara. Top 10 momentos dos animes. Na verdade, do Hertz, mas enfim. Que crossover, hein, cara? Que crossover. Finalmente. Kenzo é o nosso amigão, terceira parte do trio, né? É a parte que já esteve aqui em alguns podcasts comentando, mandando respostas por texto, por áudio, no episódio de games, por exemplo. E hoje, finalmente, conseguimos estar aqui hoje. Mas eu te pergunto, Gabriel. Não, antes de você me perguntar qualquer coisa, eu quero primeiramente pedir perdão aí para quem estiver ouvindo, porque quando junta nós três... eu não sei o que pode acontecer hoje, cara. Então, eu já peço perdão adiantado, porque sabe-se lá Deus o que vai rolar aqui. Deus me livre. Se ficar ruim, a gente apaga e nunca existiu também, né? Nesse universo a gente tem a opção de apagar. É verdade. Exatamente. Então, já com esses pequenos spoilers, para formalizar, Gabriel Bergamaschi, qual que é o tema do Hertz de hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto mais viajado possível. Talvez da forma mais viajada possível também, a gente não vai entrar em muitos detalhes aí técnicos sobre isso, mas viajar mesmo, sobre mundos paralelos, cara, sobre realidades alternativas. Então, o que aconteceria aí? A gente vai pensar um pouco como seriam essas variações de universo, e se nesse exato momento existem outros Gabriéis, Guilhermes e Kenzos reunidos gravando seus podcasts aí, ou enfim, eles estão fazendo outra coisa. Como é que é essa infinita possibilidade que é gerada quando a gente pensa em mundos alternativos, né? Exatamente. E para falar desse assunto, a gente trouxe uma pessoa que definitivamente não é desse mundo, Kenzo, que obviamente tem propriedade no assunto, e eu acho que é uma honra estarmos aqui com ele, não é mesmo? Com certeza. Eu não diria propriedade, porque eu acho que a união de nós três juntos faz... A força. Força. Pensei que a união fazia A açúcar. gente sim
quando junta os três, aí sim a gente viaja. Eu acho que é um portal para um outro universo paralelo que a gente faz. Por isso eu já pedi perdão, porque não me responsabilizo por nada. Mas, cara, nada melhor do que trazer a pessoa mais viajandona que eu conheço pra falar sobre o tema mais viajandão que a gente já fez, cara. Exatamente. E olha, Pra começar. e olha aqui, falando um pouquinho de mim, eu sou programador e eu viajava. Agora não mais. Nossa! Meu Deus! Jesus. Começamos bem! Meu Deus! Caraca, você vê, né? Por que a gente chamou ele aqui hoje? Mas, enfim. Vamos falar sobre isso então. Como que a gente pode começar esse tema aí, falar sobre essas possibilidades? As possibilidades são tantas, cara, que fica até difícil a gente pensar qual é o pontapé inicial. O que você acha, Guilherme? Cara, eu acho que é um conceito que a gente sabe, mais ou menos por cima, porque pelo que a gente já viu em séries, filmes e tudo mais, mas não sei se é todo mundo que tá escutando a gente que conhece exatamente o que seriam essas realidades alternativas. Então, peço para o senhor Bergamaschi que nos dê uma breve definição e também, se puder, dar um exemplo já pra gente poder ilustrar pra galera. Eu achei que você ia explicar, rapaz. Você jogou pra mim de novo essa bomba. Achou errado? Bom, basicamente, pelo menos até onde eu entendo, vocês podem ir complementando, né, o que eu tô falando aqui. Mas há algumas ideias aí que acho que não pode ser considerada nem hipótese, né, porque não é testada, não é testável, mas de que existam outras realidades, e nessas outras realidades, ou seja, outros universos, outras camadas aí, tenham como se fossem espelhadas, né, e com múltiplas possibilidades do que possa acontecer na nossa realidade aqui. Isso parte muito de uma ideia, de ideias, né, da física quântica, do estudo de física quântica, né, das incertezas que ela causa. E só que na cultura pop a gente extrapola isso para todos os níveis, né. Eu trouxe aqui alguns exemplinhos aqui que eu vou lançando, eu vou salpicando durante o episódio. Mas eu queria já, logo de cara, mencionar uma animação que talvez os senhores aqui presentes já tenham assistido, e quem estiver ouvindo a gente também, que é Rick and Morty. Rick and Morty é uma animação que aborda muito esse tema. Talvez seja uma das que mais abordem esse tema, né, de todos os universos de múltiplas realidades. E eu já quero lançar logo o exemplo deles. Vocês chegaram a assistir esse Rick and Morty? Com certeza. Quem isso não? Não, eu tenho que maratonar Rick and Morty. Parei no primeiro episódio. Em alguma realidade você terminou, cara, então tudo bem. Com certeza. Em alguma realidade eu terminei. Em um dia, provavelmente. Porque é muito sua cara, cara. É muito seu estilo. Eu acho que é tão viajado que foge dos meus padrões, entendeu? Eu acho que Caraca. é demais até pra mim. Meu Deus, cara. Caraca. Mas eu acho engraçado o que você falou, Gabriel, que eu acho que Rick and Morty, ele consegue... É uma série que consegue ilustrar muito bem, né? E realmente, como o Kenzo falou, né? Em alguma realidade das infinitas, que, assim como Rick and Morty mostra bem, que tem tipo todo tipo de realidade, a gente consegue ver mundos totalmente diferentes. Sei lá, que o Rick and Morty, eles são, sei lá, uma abelha gigante. Ou que eles, sei lá, são robôs, ou são nazistas. Então é legal porque ele realmente mostra que, sendo uma teoria em que dá a possibilidade de serem ilimitadas essas realidades, tudo pode acontecer. E na verdade também nada pode acontecer, né? É algo bem, bem louco, né? Não, totalmente. Tem... pra falar a verdade pra vocês, ontem mesmo eu, antes de dormir, assisti 3 episódios de Rick and Morty, rapidinhos ali, só pra vir preparado pra esse episódio aqui, pra essa gravação, pra refrescar a memória mesmo, né? Porque é uma série que tem muita referência, é muito rápida, né? Então você tem que estar num ritmo ali. Eu vou citar um primeiro episódio aqui, que foi um desses que eu assisti ontem, que era sobre uma TV interdimensional. E aí eu queria que a gente comentasse sobre isso, porque no episódio a família tá lá assistindo televisão e o pessoal tá achando totalmente chata a programação e tudo mais. O Rick vai lá, que ele é um cientista, né? Ele é um cientista maluco. E ele quebra o trequito da TV, coloca uma espécie de diamante lá interdimensional. E aí, a partir daquele momento,
a TV começa a passar a programação de todas as realidades. Tipo, de realidades infinitas e, tipo, uma programação muito bizarra, assim, de coisas que estão acontecendo em outros mundos, de outras... Os caras começam a viajar tanto, mas viajar tanto, até deles mesmos, sendo protagonistas, né, de outros mundos, sendo perseguidos pela polícia ou outro tipo de coisa. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso. Imagina a gente ter uma TV que a gente conseguisse, tipo, mudar de canal e ver como é a televisão em outras realidades. Eu queria, pegando o gancho, imaginar que a gente teria TVs religiosas de universos aleatórios. Então, seria bem engraçado ver os shows da vida com o ETzinho rolando lá. Caraca. Imagina como é que seriam as religiões dos outros universos, né? Isso é uma coisa muito legal também, que é a imaginação, né? Quando a gente começa a colocar em pauta que o ser humano, ele tem uma imaginação muito fértil, que tipo, a teoria do multiverso, que não chega nem a ser uma teoria, né? É mais uma ideia, um brainstorming de um coletivo de ideias, cara. Assim, pra gente chegar nesse nível, né, de imaginar alguma coisa que a gente não consegue comprovar, mas tipo, com convicção, tipo, falar, não, realmente pode ser que existam vários universos, né? É uma coisa muito doida de se pensar, né? Inclusive, já pensou? Pode falar. Já pensou? Eu tava imaginando aqui, nessa TV interdimensional, estou seguindo ao ET Bilu. Meu Imagina, Deus. Poderia acontecer. Não, São totalmente. possibilidades infinitas. Totalmente. Tanto é que nesse episódio mesmo, alguns dos exemplos que eles colocam lá, tipo, como se fosse um programa policial, só que todas as pessoas são espigas de milho. E aí... é totalmente aleatório. Não, é totalmente aleatório. Aí eles começam a dar tiro um no outro. Aí é um Eu comercial... gostaria que a minha realidade, as pessoas tivessem mão de batata. Mãos de batata. Como assim, cara? Viver nesse universo seria maravilhoso, cara. Eu adoro batata. As pessoas teriam mão de batata. Você ia complementar uma batatinha com uma outra batatinha. Caramba! Como assim, cara? Mas você ia comer a mão das outras pessoas? Não, é só apreciar. Eu ia falar, nossa, que mão gostosa. Tá bom, né? Possibilidades infinitas. Uau! Não, realmente o Kenzo ele extrapolou nas possibilidades infinitas aí. Mas, enfim. Aí os caras começam a... Acho que é... Por isso que eu falo que é a cara do Kenzo essa animação. Porque aí tem um cara que é um comercial de cereal, que o duende no final do arco-íris ele come o cereal e fala: olha como é gostoso o cereal, agora pra que você comer esse cereal vai precisar... agora já era, porque eu comi tudo. Aí vem duas crianças, colocam eles, o duende em cima de um tronco de árvore, abre a barriga do duende e começa a comer as entranhas do duende. Tipo, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Muito pesado. Jesus. E os caras... o cara que tá na propaganda de portas falsas. Então, tipo, são só a porta, só que elas não abrem. E aí o cara sai da propaganda e o comercial vai acompanhando a vida do cara até chegar na casa dele. Aí ele chega na casa dele e volta pra propaganda, assim. Ele tem um cenáriozinho na casa dele pra continuar. O cara vive 24 horas trabalhando sendo garoto propaganda. Então, as ideias muito loucas, assim, você fala, meu, se você começar a pensar nessas coisas, você pode viajar o quanto você quiser, que sempre vai ser, é possível. Porque se são infinitas possibilidades, então, um universo com mãos de batata é possível, Ken, isso é possível. É possível. Há uma pequena, talvez quase zero, mas se há possibilidade, então é possível, né? Se você colocar... Quando você for tomar banho, você tá colocando a sua mão de molho? Se você se queimar... Você tá fritando a mão? Fritando a mão. Isso só torna as coisas mais dark ainda, cara. Aí, nesse caso, é batata quente, né? Como que Gabriel nunca mais vai comer batata em paz agora. Nunca mais. Nunca mais. Me traumatizou, cara. Mãos de batata. Seria o bordão perfeito pra esse universo.
Meu Deus do céu. E pensar que nesse exato momento o universo de Gabriel, Kenzo e Guilherme com mãos de batata estão rindo do Gabriel, Kenzo e Guilherme, nós agora, né? Tipo, eles estão gravando. Lá eles comem mãos normal, né? Tem mão normal frita e tal. Mas é isso, pra finalizar a menção a Rick and Morty, os outros 2 episódios que eu assisti foi um que a tela do episódio se divide em 2, depois em 4, em 8, que eles vão criando as realidades deles lá, que vai dando erro, e aí eles começam a, tipo, interagir com as outras telinhas. Não sei se você lembra desse episódio, Gui. Lembro. Cara, aquele episódio é muito maluco, assim, eles começam a interagir e pra poder unificar tudo, eles têm que estar meio que na mesma posição, só que aí eles começam a bagunçar, aí quem tá na esquerda fica na direita, quem tá na direita fica na esquerda, e aí a tela totalmente dividida, você já não sabe mais o que acontece. O próprio Rick, né, em um outro episódio lá, ele tem a Portal Gun, né, aquela arminha dele que ele vai passeando entre os universos. Tem a cidadela dos Ricks, que é como se fosse um governo que os Ricks fizeram lá entre eles. E aí eles estão caçando ele e ele tá saindo correndo com o Morty. E é uma cena muito louca, que é os caras... Eu vou mandar até pra vocês as fotinhos. Mas é... Tipo, primeiro eles passam numa... Deixa eu mandar pra vocês aqui e a gente comenta sobre isso, porque é muito pra minha cabeça. E se a gente for pensar bem ao pé da letra, cara, uma televisão multidimensional, né, é só uma realidade, né? Então, tipo, em uma outra realidade paralela, o pessoal não tá assistindo aquela televisão e, consequentemente, não tá viajando entre as dimensões. E daí, se ele não tá viajando entre as dimensões, será que o Rick da outra dimensão poderia chegar nessa dimensão ou não? Já que, tipo, o assunto nem entraria em pauta, sabe? É um negócio muito doido, cara, de se pensar. complexo, minha mente pulsando. Vai travar, ó. É o trava-zap da mente. É o trava-realidade. Trava-mente. Travamente. Trava-crânio. Eu gostaria que vocês me ajudassem a descrever essas imagens que eu mandei pra vocês, que o Rick e o Morty, eles vão correndo e vão passando entre várias realidades alternativas. E aí a primeira, eles passam e tá, tipo, 2 pizzas gigantes sentadas no sofá e pedindo no telefone seres humanos pra comer. Aí depois eles passam em outra realidade, que são telefones gigantes sentados em pizzas. E aí eles estão segurando pessoinhas. E eles estão ligando pessoinhas pra poder pedir sofás. e aí, por último, eles passam numa outra realidade, que são sofás sentados em pessoas com as pizzas na orelha pedindo telefones. Cara, é muito bizarro isso. Os caras vão muito Como longe. diria Serginho da Pereira Nunes, doideira! E é legal como isso é realmente infinito, né? Pode ser qualquer coisa, invertendo pequenas coisinhas assim já muda muito, né? Não precisa de muita coisa pra você fazer uma realidade totalmente diferente. Que é uma coisa bem efeito borboleta, né? Uma coisinha diferente aqui, sei lá. Se o Kenzo pentear o cabelo pra esquerda em vez de pra direita, por exemplo, já muda, já cria uma realidade paralela, né? Eu acho legal isso, né? E isso me lembra até aquele episódio muito bom de Community. O Gabriel já viu, já indicamos aqui também no episódio, então fica aqui novamente uma pequena pausa para indicar. Assistam Community, é uma das melhores séries de humor que tem no mundo. Tem na Netflix e tem na Amazon, então não tem desculpa aí pra quem tem streamings da vida, já tem em 2 possibilidades, é uma série muito boa. E você lembra desse episódio de realidades paralelas de Community, Gabriel? Mas é claro, talvez meu episódio favorito esse daí, da pizza, né? Isso. Esse episódio é muito bom porque tá todo mundo reunido, né? Todo o grupo principal. E aí eles vão comer, pediram uma pizza. No caso, toca a campainha e alguém tem que buscar, né? Aí eles jogam o dado pra ver quem vai. E aí, dependendo de quem tira no dado e vai descer, aquelas pessoas interagem de maneira diferente e acontecem coisas totalmente absurdas e totalmente diferentes por conta só de uma pessoa foi pegar a pizza naquele momento, né? E até tem, inclusive, uma realidade sombria que morre gente, tem briga, tem sangue, tem tudo e é absurdo, né? Não, esse episódio, ele é uma obra de arte, porque antes do dado ser arremessado para o alto, o Abed, né, ele fala, mas você tá criando 6
realidades alternativas nisso. Aí, com certeza. E aí, tipo, joga pro alto. Quando ele joga pro alto, realmente o episódio ele mostra o que aconteceria se cada número no dado caísse. E isso é muito bizarro, porque você vê que, tipo... Imagina a gente pensar nossa vida assim, né? Cada pequena decisão que a gente fizer, como o Guilherme falou, né? Se o Kenzo penteia o cabelo dele pra direita ou pra esquerda, vai interferir. Ou se você vai amarrar o seu tênis o direito ou o esquerdo, vai interferir em criar um novo mundo, né? Imagina assim, quantos mundos são criados em cada decisão que a gente faz, gente. É absurdo, cara. E o legal é que a teoria do multiverso, ele interage com várias outras teorias, né? Como a própria do efeito borboleta, né? Teoria do caos, também teoria de viagem no tempo, relatividade geral, etc. Então, tipo, você vê que é muita brisa, mas ao mesmo tempo até que faz sentido. Porque se tá tudo meio que conectado, cara, pode ser que seja realmente, né? Tipo, a cada decisão a gente tá tornando a realidade diferente, tá se multiplicando realidades adoidado a cada respirada que a gente dá. Eu mesmo peço perdão porque vocês sabem, né? Eu tenho aquela minha moedinha lá e sempre que eu tô em dúvida entre duas coisas, cara, eu decido na moeda mesmo. Tipo, se não... Óbvio, se não são decisões muito importantes, né? Mas pequenas decisões do dia a dia, eu decido com a minha moeda aqui. Eu jogo pro alto e, bom, caiu uma coisa, eu faço uma coisa, caiu outra coisa, eu faço outra coisa. E, cara, eu sou responsável aí por algumas milhares de realidades aí. Então, se tem uma galera sofrendo aí em outros universos, 1000 perdões, mas foi o que eu queria. Numa dessa aí você escolhe, sei lá, tomar um copo de água em vez de comer uma goiaba, sei lá, você morre engasgado, né, cara? Então, tenha sorte aí nessa moeda, cara, pelo amor de Deus. Cara, mas eu só faço em decisões assim mesmo, tipo, tenho duas coisas pra fazer, qual que eu faço primeiro? Tipo, tanto faz, mas eu vou lá e falo, deixa eu decidir aqui. Aí, em vez de eu ficar na indecisão, perder tempo na indecisão de, não, mas se eu fizer tal coisa primeiro, aí vai dar tal coisa. Se eu fizer a outra primeiro, é melhor, porque aí eu pego logo a moeda, jogo pro alto, caiu, coroa, beleza, vou lá e faço. E não penso muito, então eu evito pensar em coisas que só me tiram tempo e não vão me ajudar em nada. Só que nessa, né? Seja o que a sorte quiser, né? Então, só que nessa eu vou criando aí o universo que o Kenzo é roxo. O Kenzo é o Barney. Você usa então uma moeda quântica, é isso? Uma moeda de Schrödinger? A moeda que ela continua girando dentro da mão, né? Mas... Não, daí o universo se parte no meio e se criam dois novos universos. Não cria dois, né? Cria duas metades. Duas metades de universo. Foi brincar com moeda e acabou com o mundo, Gabriel. Parabéns. Imagina, cara, um universo onde você não falou sobre miojo, cara, no Hertz. Já parou pra pensar nisso, Guilherme? Se você falou seria um sobre mundo muito mais triste, cara. Seria um mundo mais triste. Se eu tivesse simplesmente falado o tema do episódio, igual uma pessoa normal, tivesse inspirado pelo espírito de Kenzo e o caos puro por ter falado miojo ali. Grande episódio de falácias. Quais momentos na vida de vocês pensam e falam, pô, essa decisão que eu tomei aqui, minha vida poderia ser outra, seja, enfim, pode ser ruim também, tipo, pode ser sua vida poderia ser muito pior, mas que vocês tomaram e vocês falaram, em outro universo eu me ferrei muito. Vocês lembram de alguma coisa? Cara, eu tenho uma cena muito marcante na minha vida que eu lembro até hoje, assim. É tipo uma cena muito besta, mas que eu fico pensando meio que extrapolando todas as possibilidades dela. Que é assim, quando eu era pequeno, né, minha mãe sempre me dava um dinheirinho, né, ela sempre incentivou eu a guardar, tipo, pra eu comprar alguma coisa que eu queria. Certo. Então, desde pequenininho, né, eu já meio que era ensinado se eu quiser alguma coisa, tem que poupar, né, aquela história de economista, né, não gaste mais do que você pode. Daí, teve uma vez, né, tava com meu dinheirinho juntado, eu queria, sabe, uma maquininha de pimbolim. E eu já tinha juntado dinheiro pra ela, fui lá comprar, né? Na famosa ReHap, que, nossa, naquela época lá, né? Era o lugar mais feliz que você podia ir quando era criança. Senão seria triste. Sim, realmente. Ri sério.
É de se pensar, talvez um universo paralelo Isso tenha uma loja dessa. Não são brinquedos, né? São, sei lá. É, verdura. É verdura. Você vai na tipo, R7. é tipo uma feira, tá ligado? Você vai lá pra selecionar legumes. É, R7. Vamos abrir aí a R7. Daí eu fui lá, todo pimpão, querendo comprar meu pinball, né? E chegou lá, eu me deparei com aquela trilhões de possibilidades de brinquedos, né? E eu só meio que tinha guardado o dinheiro certinho pra maquininha de pinball. Só que, na hora, eu vi um bonequinho do Power Rangers que, nossa, aquilo lá me encantou. Pô. Só que, tipo, foi só na hora. E eu acabei, pelo momento, pegando o boneco do Power Rangers. Nossa. Só que, depois de uma semana mais ou menos brincando, eu já enjoei. E daí eu fiquei pensando, caramba, se eu tivesse realmente pego a máquina de pinball, Hoje você era o eu profissional. estaria muito mais feliz. Tipo... Não, daí eu fico explorando todas as possibilidades, porque eu poderia também ter pego uma outra coisa totalmente aleatória. E eu também fico pensando, nossa, aquele erro fez eu aprender muito e por conta daquilo eu posso ter evitado erros mais pra frente. Então é tipo uma sequência verdade. de fatos, cara, Caraca, velho. Meu Deus. que tipo... Milhares de universos, certeza que eu fiz cagada. Mas pode ser que essa cagada nesse universo que a gente tá vivendo seja um acerto também. É. É, cara. É, isso me lembrou até uma vez. O Lucas, que já participou aqui do Hertz, teve uma vez que a gente foi pra praia e tinha uma feirinha lá, né, de coisa. Cara, ele ficou 2 horas, cara. Juro por Deus. 2 horas escolhendo qual bonequinho que ele ia comprar, cara. 2 horas. Ninguém aguentava mais, não. Chega, Lucas, escolhe logo, vamos sair daí, não sei o que lá. Ele escolheu acho que era tipo um soldadinho, assim, pelo que eu me lembro, sei lá. Aí, cara, ele atravessou a rua, o boneco quebrou, velho. O moleque atravessou a rua, que caiu a perna do boneco, velho. E eu fico pensando, imagina, será que se o universo... em outra realidade, isso nunca aconteceu e ele não pulou do escorregador, é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque, Não, obrigado por estarmos nesse universo, porque foi uma história muito boa. cara, mas a cara de frustração dele quando ele atravessou a rua, finalmente fez a escolha e o boneco quebrou, é mais ou menos isso que o Kenzo passou. História triste, o cara que tá escolhendo um negócio na hora de comprar, escolhe outra coisa e depois arrepende, cara. Que triste, cara. Como diria o craque Daniel, você pode estudar, você pode esforçar, pode fazer a escolha mais racional do mundo e mesmo assim pode dar errado. Exatamente, cara. Exatamente. Eu quero pegar o gancho, eu vou contar uma história minha, que é um fato muito específico que mudou totalmente a minha realidade. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma época que eu sempre postava músicas que eu estava escutando no Spotify, nos meus stories do Instagram, certo? Tá. Tem uma época, você não faz isso mais? Difícil, geralmente não, mas enfim, deu pra pegar a ideia, né? Tá, ok. Certo dia, era comecinho de dezembro, eu postei um story de uma música, Bohemian Rhapsody. Aí fui fazer minhas coisas no dia e tal, beleza. Quando eu cheguei em casa à noite, recebo mensagem, alguma pessoa respondeu esse story, que é a Thay. No. Se eu não tivesse acordado com preguiça e escutado uma música pra ver se dava ânimo e postado ela no Instagram, a gente não teria namorado. Caraca. Todo o que já Exatamente. aconteceu até agora não teria acontecido por conta de uma preguicinha de postar a música. Sei lá, vai que trava o Instagram e fecha e não vou postar. Imagina, tudo seria diferente Caraca. Sim. por uma coisa muito específica. Então, obrigado, Fred Mercury, por ter feito essa música. Engraçado que geralmente essas pequenas decisões que geram muito mais efeito corrente, né? Vai acontecendo as outras coisas, parece que vai tudo se encaixando. E daí depois que você para pra pensar, você fala, caramba, e se eu tivesse feito um passinho só desses diferente? Qual realidade que a gente ia estar vivendo agora, né? Inclusive, pegando o gancho, tem uma que eu tava pensando aqui agora. Eu poderia nem ter conhecido vocês, porque quando eu fui fazer a inscrição pra ETEC, que nós estudamos juntos lá, né?
Aham. Em vez do Basilis de Godoy, eu tava, tipo assim, até o último dia da inscrição, entre fazendo uma que é aqui mais perto. E aí provavelmente eu teria passado no top 10, mas nunca teria conhecido vocês e nunca teria gravado nenhum Hertz. Então, olha que doido. Uma pequena decisão mudou tudo. Então você tá querendo dizer que a gente é o bonequinho que o Kenzo comprou. Exatamente. Você tá vendo na cabeça que você ia, você ia comprar o pimbolim lá e a gente foi a decisão que você Pra decisão Não, vocês errada. foram decisão- fez errado. Cara, dá pra ficar fazendo isso eternamente. Se eu não tivesse levantado a mão quando perguntaram quem queria ser representante, minha vida teria sido muito mais fácil no ensino médio. Meu Deus, cara. Muito bullying a menos. Nossa, com certeza, cara. Eu acho que eu já contei, ou não, a história aqui no Hertz, mas quando eu era pequeno que eu fui fazer... Eu tinha acho que uns 4 anos de idade, eu fui fazer malabarismo em cima do varal. Já contei essa história? Nossa. Não, conta aí. Não, então, eu fui... Minha prima, né, a Bia, ela era mais velha, ela falava, não, ela que influenciava a molecada, né, os primos mais jovens. E aí a gente tava na praia, minha mãe lá e meus tios guardando as malas, né, a gente tinha acabado de chegar, assim, tipo, coisa de... Tinha horas, assim, tinha acabado de chegar. E eles estavam lá tava as crianças lá embaixo, né. Aí tinha um varal, e aí a minha prima foi lá, pensou, por que não andar como se fosse corda bamba no varal? Aí, beleza. Nossa. Ela foi lá e andou. Ela era um pouco mais velha. Aí ela falou, vai lá, Gabriel, tenta também. Você consegue. Vai, filhão. Vai, filhão. Aí, cara, eu subi, dei um passo. No segundo passo que eu dei, a minha perna foi pra esquerda, foi pra direita, virei um duplo twist carpado e caí de cara no chão, cara. Mas de Que maravilha. cara no chão. Mas foi um dia que, assim, pequena decisão ali, eu poderia só ter dito, não, é uma ideia burra. Mas não, o que eu fiz? Não, vou lá, é óbvio que eu vou fazer isso. Então, cara, são pequenas decisões aí que... Mas é igual o Kenzo, né? É uma coisa que você aprende aí e no futuro você não faz de novo. Pergunta pra mim se alguma outra vez na minha vida eu subi num varal. Nunca mais. Fico até longe. Tem até medo. Tenho até Vai medo. acender uma roupa ali, ó. Ai, meu Deus, será que É. eu vou quebrar a cara de novo? Ele começa a suar frio, né? É, cara. Hoje em Ah, dia não, tem o varal tá trauma. ali. Tanto é que eu choro toda vez que eu vejo aquele meme, as roupas no varal. Mas Todo mundo tem um inimigo, né? A criptonita do Gabriel é o varal. é o varal, cara. Por isso que ele anda com a roupa certeza. sempre molhada, né? Não, com certeza. Nem seco. Mas é triste, cara. Então são pequenas decisões. É legal pensar nisso dessa forma também. Além das coisas que a gente poderia ter evitado, as pequenas decisões que a gente fez que levaram a gente, né, a ser quem a gente é hoje. Você tem mais alguma história assim, Kenzo? De pequenas decisões que mudaram totalmente o rumo da sua vida, ou não? Na verdade, a vida é cheia de decisões, né? O tempo todo. Inclusive, assim, a escolha da minha profissão, da área que eu tô atuando hoje, foi por causa de uma pequena decisão, que foi ser jovem aprendiz ou não ser. Eu estava lá, né, ainda na época do BG, falei, não, quero ser vagabundo profissional, né? Tal qual o André, nosso ídolo. Nosso ídolo. Não, mas assim, na época eu não pensava em começar a trabalhar ainda, né? Que eu ainda, acho que, como eu também era muito jovem, eu acho que vou terminar os estudos aqui, né, no ensino médio primeiro para depois começar a me profissionalizar. Só que meu primo, né, ele já trabalhava com TI e falou, abri uma vaga aqui de aprendiz, né? Não quer colocar o Kenzo aqui? Falou com a minha mãe, falou, eu acho que seria uma boa. Daí ela me levantou a questão, né, de, você quer ou não quer? E eu fiquei bem relutante, assim, tipo, de aceitar, porque eu talvez não estava preparado. Mas o fato de não estar preparado e ter aceitado, né, esse novo desafio, desencadeou toda uma cadeia que até então eu tô trabalhando na mesma área, né? E foi alguma coisa que, tipo, aquele sim que eu falei para aquela primeira vaga de emprego, meio que se tornou a minha paixão, né, de profissão, assim. Então, são as pequenas decisões que geram grandes resultados. Aconteceu mais ou menos uma coisa parecida comigo, né, nesse aspecto, mas talvez, eu não sei se
se é boa ou ruim. Talvez não seja uma história tão bonitinha quanto a do Kenzo. Mas eu vou contar do mesmo jeito. Que eu tava, acho que na 7ª série ou 6ª série. Acho que na 6ª série. Cara, naquela época, eu gostava muito de matemática. Muito mesmo. Tipo, eu era realmente bom, assim, eu me dedicava. E aí teve... Bom, já mencionei aqui, né, que minha mãe era professora na escola onde eu estudei e alguns professores ali pegavam no pé e ficavam enchendo o saco. E aí teve um dia que eu briguei com a professora de matemática, cara. Porque, acho que por causa disso também, tipo, tava todo mundo zoando, assim, não tava tendo aula. E eu, tipo, não tinha tirado o material da mochila ainda, mas, tipo, porque nem tava tendo aula ainda, né? Tava o pessoal zoando. Só que em vez dela brigar com todo mundo que tava zoando, ela começou a brigar comigo, que não tinha tirado o material ainda. E eu fiquei, o quê? Aí Ficou indignado. eu fiquei indignado. O jovem Gabriel revoltado, né? Que já contamos aqui em outras oportunidades. E aí, beleza. Aí eu lembro que depois aconteceu um outro caso com ela também, de eu tipo, muito aleatório. Aí eu comecei a ficar aleatório na aula dela, sabe? Eu comecei a ficar... Peguei raiva. E eu comecei a ficar aleatório. Gabriel criando inimigos já desde sempre. Não, desde O cara raivoso, né, meu? Coitado da professora. Fez nada pra ele. Não, aí eu comecei, teve um período ali que eu fiquei meio aleatório nas aulas dela, sabe assim? Que eu ia de má vontade mesmo pra aula, porque eu tinha pego raiva dela especificamente. Aí teve uma outra vez que ela me xingou também, porque ela tava explicando, só que não sei o que aconteceu, eu não tava, acho que, sei lá, mas sabe quando você, tipo, vai anotar? Já deve ter acontecido isso com vocês. Você vai começar a escrever a matéria, e aí você pergunta que dia é hoje, tipo, a data pra você colocar no caderno. E aí eu perguntei, só que eu não tinha prestado atenção que ela já tinha começado a dar aula. E ela ficou possessa, porque eu interrompi a explicação dela pra perguntar que dia que era. E aí, enquanto isso, o pessoal do meu lado rindo pra caramba disso, sabe? Tipo, e aí eu, tipo, meu Deus, tipo... E aí acabou que isso me desmotivou pra caramba a estudar matemática, enfim, e que era uma coisa que eu gostava naquela época. E mais ou menos nesse mesmo período eu tive uma outra professora que era de português, eu gostava pra caramba dela e tal, e ela falava pra gente assim, não, porque o meu filho, ele tá fazendo faculdade, né, ele tá fazendo jornalismo e tal, e ele vai todo dia feliz pra faculdade, ele tá querendo fazer jornalismo esportivo, na época eu gostava pra caramba de esporte e tal, né, mais até do que hoje. E ela falou, ele vai feliz pra faculdade e tal, que lá não tem matemática e não sei o quê. Aí eu falei, o quê? meu olhinho já brilhou, assim, né? Então, assim, teve uma influência grandiosa, assim, pra área que eu segui. Hoje em dia, eu penso em estudar física, né, futuramente. Eu já falei isso algumas vezes. E, tipo, obviamente precisa de matemática e eu tenho que estudar bastante, porque boa parte da base que eu deveria ter e que eu poderia ter tido, eu não tive por causa dessa tretinha que rolou lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. O Brasil Aí perdeu o você Nobel da forma. Física, com o mais novo Nobel da Física que poderíamos ter por conta de uma treta com a professora de matemática. Exatamente. O famoso ranço, né? O famoso ranço. Foi bem isso. Gabriel criando tendências. Vide Eu Desde falo, o 2004. Gabriel ele era muito causador no colégio. Ele anotava o tempo que os professores deixavam pra ler pra dar aula. Ele brigava com a professora de matemática. Imagina quão insuportável ele devia ser nessa época. Nossa, mas eu era mesmo. Eu confesso que eu era insuportável. Você tá louco. Ainda bem que o tempo passa, né? Você vai deixando pra trás as cagadas que você faz. Talvez em outras realidades eu ainda seja assim e, enfim, tenha piorado com o tempo, né? Então, Deus me Pois livre. Então, cara, Tipo essa. eu não quero ser chato, né? Tipos de realidades paralelas que a gente vê na ficção. E eu particularmente gosto muito de uma. As realidades paralelas da DC Comics. Boa. Mas a DC.
Tipo, chegou no nível que eles tinham tantas realidades. Olha que absurdo. Que eles tiveram que zerar tudo e ficar uma realidade só. Só que eles perderam o controle e fizeram de novo várias realidades. Eles tiveram que fazer outro rolê, outra crise infinita pra poder consertar de novo. Tipo, os caras não aprendem assim, né? Mas é legal porque isso ao mesmo tempo a gente vai ter no cinema o Batman do Robert Pattinson. Batman do Robert Pattinson. Vai ter o Batman do Ben Affleck. E o Batman do Michael Keaton. Isso é só no cinema, cara. E ainda tem de 12 séries diferentes. Tem de quadrinho. É muita realidade, cara. E mudando pequenas coisinhas, né? É muito louco. Tem uma história que acho que é Deadpool contra a Marvel. Acho que, ou contra o universo Marvel. Sei lá, não lembro. Que é tipo, ele matando todos os heróis, tipo, de todas as possíveis realidades. E é bem o que aconteceu com os X-Men no cinema, né, cara? Sem querer. E é doido isso porque permite ter várias coisas totalmente diferentes, assim, né? Então vamos supor, tem minha realidade paralela preferida dos quadrinhos é a do Flashpoint. Não sei se vocês já conhecem. Sim. Que nessa, quem morreu foi o Bruce, e aí isso fez com que os pais dele virassem. O pai virou um Batman totalmente porradeiro e violento, e que usa arma e tal. E a mãe virou um Coringa, assim, tipo, um pequeno detalhe, quem morreu não foi os pais, foram ele, e muda totalmente aquele universo, e vira uma desgraça toda e tal. E é muito bom, inclusive, tem um filme e o quadrinho, ambos são muito bons. Eles basicamente vivem em 2020, né? E se a gente for pensar, se ninguém tivesse morrido, talvez então não teria nenhum Batman, né? Ou outro herói que fosse que sairia lá da família Wayne, né? Em alguma realidade paralela, eles tentariam resolver os problemas de Gotham sem ser se vestindo de morcego, mas sim fazendo coisas que realmente mudassem a população em vez de dar porrada em bandido, né? Sim. Pois é, eles usariam dinheiro para não construir armas e bate-imóveis, mas sim tentar ajudar a população, né? Vamos ajudar no soco. É, cara, é a famosa força do ódio, né, cara? É isso, cara. A nossa realidade também, cara, se for parar pra pensar. Imagina um mundo onde o Brasil é quem deu o 7-1 na Alemanha. Nossa, as coisas estariam bem melhores. Ou não, né? Não sei. Ou não mudaria em nada, só seria um meme diferente. Imagina hoje os alemães, esse outro universo, fazendo memes deles mesmos, do 7-1 e chorando e tal. Tudo que a gente faz. O gaúcho da Copa rindo, assim. É. A Copa foi na Alemanha. O Neymar que deu a joelhada no Zúñiga. Neymar não caiu. Só que não tinha VAR e ele não foi suspenso e o Brasil foi campeão. Neymar voou nessa. Quem faz a foto, ele sobe, né? Super Neymar. Bota uma capa. É, mas sem capas, por favor. É quem ouviu o último episódio já sabe que não é muito legal, né? Nada de capa. Nada de capas. Isso que você falou, eu lembro de uma série que eu achei bem bacana, eu só vi a primeira temporada, porque só tinha lançado a primeira temporada na época, aí depois eu desisti. Que é The Man in the High Castle. Vocês já ouviram falar? O nome não me é estranho, mas nunca procurei pra assistir. É uma série da Amazon Prime que conta a história de como seria o mundo se quem tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial fosse a Alemanha, o Japão, Itália e tudo mais. E, cara, é bizarro, assim, como todas as coisas seriam diferentes, sabe? Tipo, os costumes, as coisas que a gente aqui nossa parte do mundo faria e tal. Os países que não existiriam mais, as ordens que a gente deveria seguir e tal. Muito louco. Já para pensar como que seria bizarro isso? O nome, né, dos estados, das fronteiras, das ruas, seria tudo nome, tipo, com menção honrosa, né? O que não foge muito do... Hoje em dia também tem muito nome bizarro. No Brasil é assim. Então. Mas... Né, Avenida dos Bandeirantes. Aí a série fala sobre isso, né, também, tipo, sobre como ficou essa divisão política aí de um mundo que a Alemanha venceu, né, cara? Que loucura. Realmente, algumas coisas... Quais outros pontos da história que seriam bizarros se tivesse... Uma coisinha tivesse mudado? E se o Hitler nem tivesse nascido? A ideia dos Vingadores tivesse dado certo? Como diria o máquina de combate, né? Aquele gestinho com a mão, né? Sei lá quais seriam as consequências. Tipo, é muito difícil de até imaginar, né? Porque a gente já tá tão acostumado com a nossa realidade que às vezes sair dela também é difícil, né? Porque as coisas, na verdade, elas são... Por mais que a gente fale, tipo, de pontos, assim, específicos, mas até os pontos específicos, eles são consequências de outras coisas, né?
Então, tipo, o Guilherme falou, se ele não tivesse postado os stories lá com a música do Queen, ele não... enfim, a Thay não teria respondido e tudo mais, não tinha começado o namoro e etc. Só que, por outro lado, você pode ir... Você pode voltar no tempo o quanto você quiser a partir disso, né? Você pode falar, tipo, e quem que influenciou o Gui a gostar de Queen, por exemplo? E quem influenciou a Thay a gostar de Queen ao ponto de responder os stories dele? E o cara que inventou o Instagram, sabe? Tipo, é os negócios... A gente pode ir muito além. É por isso que eu disse que o legal da ideia do multiverso, né, é que ele mexe com tudo, assim, né? Tem muita coisa correlacionada que pode influenciar e a gente fica viajando nas ideias, né? Imagina você viver, tipo, pensando nisso, né? Nossa, se eu fizer isso, vai gerar tal... Vai criar um outro universo. Se você começar a pensar em cada detalhe das ações que você faz, meu Deus, você não vive mais, você só fica pensando, né? Você se perde no universo da sua mente. Mas um universo de mão de batata seria muito louco. Esse seria, cara, absurdo. Bem mais suave do que os outros universos. Rapaz, e se a gente já tá tendo essas ideias aqui sem uso de substâncias, imagina o que deve dar na A realidade paralela sem ProErd pode ser bem pior, cara. ou então a realidade que o leão do ProErd incentiva as drogas. Aquele Já meme. pensou, você vai na escola e tem algum policial falando, cara, você tem que... Usa uma droguinha, faz bem, tá ligado? Caraca, velho. O leãozinho, aquele meme, né, do leão. Que maconheiro nem a gente, disse o leão do ProErd. Que também não é gente, o cara é um leão, velho. Se você usar a lógica, maconheiro nem a gente. E disse o leão do ProErd, logo o leão do ProErd usa drogas. Meu Deus. Enfim, a hipocrisia novamente. Tem aquela ideia de que os universos, eles são... Tipo, é como se o nosso universo tivesse uma bolha, né? E aí são outras bolhas que são outras possibilidades. E a gente já falou bastante, né, dessas possibilidades aí, conforme a gente vai pensando em mais coisas, a gente vai falando. Mas, cara, imagina viajar para essas outras... Imagina ter a possibilidade de viajar entre esses multiversos aí. Você ter ali uma arminha igual do Rick e poder entrar no portal e sair numa realidade totalmente alternativa, sei lá. E aí a gente começa... Tipo, qualquer coisa que você pega, tipo, uma coisa que se relaciona com outra, aí você... inverter, sabe? Tipo, um cara que toca saxofone. Aí você imagina que você vai pra uma realidade que é o saxofone que tá tocando o cara, sabe? Então, tipo, qualquer coisa que você pense pode te levar a uma coisa bizarra, cara. Você começar a pensar que em outros universos outras coisas seriam possíveis. E também se pensar que a gente tá só levando em consideração os universos que a gente, né, nós, seres humanos, estamos inclusos, mas também tem universos que a gente não pode nem ter existido, né, não ter chegado ao ponto da evolução que os seres humanos, né, habitaram a Terra, etc. Então, se a gente for pra pensar, cara, dá pra ir muito além. Imagina umas criaturas muito doidas soltando laser pelos olhos, que é o meio de comunicação delas. E tipo, eles se comunicam por código Morse de raio laser do olho e se alimentam de terra, não sei, velho. Código Morse de raio laser coisa. Do olho. Dá pra pensar em muita coisa. Eu gostaria também de um universo paralelo onde teriam vários girinos gigantes, cara. E flutuantes ainda. Girinos gigantes flutuantes. O nome dele você já sabe, né, Gabriel? Seria Otama Jackson. Agora você vai ter que explicar a história. Essa é uma história para um outro Hertz, rapaz. Imagina um universo paralelo onde você, Kenzo, você é um otamatone, cara. Você é um instrumento otamatone. Um girino em forma de tecladinho. E numa escola de otamatones tocaram o Kenzo, já pensou? Isso seria estranho também. Nossa, cara. Qual seria o som de um Kenzo? esse que é o que mais me incomoda. Qual que seria o meu som? Pão de batata. Meu Deus. Mão de batata.
Porque se os universos são infinitos, então é realmente todas as possibilidades. Então se você pensou na possibilidade de um universo com girinos flutuantes, então, se fosse possível, existe é quase certo que existe uma realidade com girinos flutuantes, cara. Tem até uma frase de um amigo meu que ele fala: se você pensou, é possível. Então, realmente, na ideia do multiverso, se você pensou, pode estar acontecendo em algum multiverso louco aí que, sei lá, Como diria o poeta, não é imaginação, é realidade paralela. Muito boa situação, Gui. Muito boa. Já pensou se toda vez que a gente imagina alguma coisa, tipo, sei lá, você fica... Sabe quando a gente se imagina fazendo alguma coisa? Já parou pra pensar se todas as vezes a gente realmente tá fazendo essa coisa em outra realidade? Tipo, ficou com raiva de alguém, você imaginou você dando um soco na cara dessa pessoa. Você vai lá e em outra realidade realmente isso aconteceu. Ou você se imaginou pulando de paraquedas. Provavelmente a partir do momento que eu falei isso, todo mundo que tá ouvindo se imaginou pulando de paraquedas. Então, tipo, eu acabei de criar indiretamente um monte vários multiversos onde tá todo mundo pulando de paraquedas. Ai, cara. E é engraçado que é igual aquele efeito lá, né? Tipo, você está respirando. Daí você não tava prestando atenção, mas agora você começa a pensar. Agora você fez um monte de gente prestar atenção nisso, cara. Vai ter que esperar manualmente a galera aí. Parabéns, Kenzo. Por isso que é infinito, cara. Cada coisinha, cada pensamento já muda tudo, cara. Dá pra ficar falando isso aqui eternamente. E outra, tem que pensar também que se a gente tá criando universos paralelos, nós somos frutos de um universo paralelo também, cara. Então, que pra gente é o universo normal e pra todo mundo é diferente, né? Caraca, já pensou nisso, bicho? Tipo, a gente só seguiu as memórias que a gente tinha nesse universo, tipo, que deu origem a gente. A gente segue com as mesmas memórias, como se a gente tivesse vivido tudo isso que a gente viveu, mas na verdade a gente só é cópia e a gente só tá seguindo em frente, e a partir desse momento a gente tá criando, tá tipo replicando vários outros universos a partir das nossas escolhas. É Matrix isso aí, velho. Então. Caraca. Nossa. E tudo aqui que a gente tá falando é reflexo do que também é um universo paralelo. Se a gente não estivesse gravando, o que será que a gente estaria fazendo agora, nesse exato momento? Pouco se fala. O que você estaria fazendo agora, Guilherme? Boa pergunta, hein? Eu acho que eu estaria... Estaria não. O que você está fazendo agora? Sei lá, vendo alguma coisa no Twitter ou vídeo no YouTube, certeza. Ou falando com vocês, mas sem estar gravando. Também. É uma possibilidade bem provável até. Vai lá, Kenzo. O que o seu outro você está fazendo nesse exato momento? Bom, como eu, no momento, estou bem empolgadão com o instrumento, provavelmente meu outro eu estaria praticando nesse exato momento. Até porque geralmente eu tiro esse tempinho da noite pra praticar. Seria isso, eu acho. Eu acho que provavelmente eu estaria fazendo o que eu estou fazendo 24 horas por dia, que é escrevendo meu livro, que um dia sai, se tudo der certo. Se esse for o universo que meu livro sairá. Se não, sinto muito e é isso. Até a próxima. Kenzo Yuri, cara, muito obrigado por estar nessa realidade em que você gravou o podcast com a gente finalmente, cara. Obrigadão. O outro eu das outras realidades já tinha gravado com vocês faz muito tempo, mas eu, nessa realidade, resolvi esperar. Tá bom, né? Não vamos então. julgar. Você é o Kenzo dos Kenzos, o Kenzo. Exatamente. Você é o Kenzo original. Você fala isso pra todos os Kenzos, cara. Provavelmente. Kenzo, esse episódio foi bom porque ele ajudou a bugar a mente das pessoas. Então vamos deixar no ar aí que você vai voltar pra novamente bugar a mente de todo mundo no episódio sobre paradoxos. Está registrado o convite, você não pode declinar. Caramba, meu. Então, muito obrigado pelo convite. Na verdade, acho que vocês que deveriam me agradecer por aceitar. Tô brincando. Humilde, né? Até porque vocês me chamaram muitas vezes, eu sempre tive alguma coisa pra fazer, né? Mas agora que eu sou um novo herdeiro, é assim que vocês estão chamando a sua trupe. Ou melhor, a nossa trupe, porque eu já Olha. É, Gabriel, dá pra pagar o episódio ainda, ele nunca foi um herder, cara. Dá pra gente reverter essa realidade aqui. Essa realidade nunca vai ter existido, cara. Só no seu coraçãozinho. A gente finge que nunca aconteceu. Eu preciso agradecer o Kenzo aí por ter
convidado eu e o Guilherme para participar do podcast dele. Então, muito obrigado, Kenzo. É uma honra Kertz. pra gente. Como é que é? O Kertz. O Kertz. De novo. É uma honra, cara, participar do Kertz. Então é isso, cara. Muito obrigado pelo convite. Então, já que é o seu podcast, que virou seu podcast, fala para as pessoas seguirem o Instagram, o Facebook, seguir no Spotify também, seguir no Instagram e entrar no grupo do Kertz. Isso aí, pessoal. Não se esqueçam de seguir lá no Insta. Dá uma seguidinha na gente também lá no Spotify, né? É por lá que geralmente a gente lança, não sei se vocês sabem. E o nosso grupo está aberto aí pra quem tiver interessado em bater uns papos sobre multiversos e multi-assuntos, só colar. Isso aí, bicho. Que honra, cara. Isso que é o Kertz é meu podcast preferido, Gabriel. É, Deixa quieto o Hertz, cara. O meu também, cara. É muito mais divertido. E só uma coisa que provavelmente é em off, mas já pararam pra pensar que aquele podcast que a gente gravou sobre Vingadores é um universo... Não, esquece essa merda É o aí. universo paralelo do nosso. Aquele é um Não, universo mas muito mais aquele sombrio. podcast ficou legal, cara. Não, cara, Aquilo pelo lá amor de ficou Deus. muito legal. Ficou legal. Na nossa mente ficou legal, Não, cara, mas a captação de áudio de todo mundo era horrível. Não, a captação era horrível, tecnologia 2000 e quanto? 13, 14. Sei lá quando, Deus mas... me livre, cara. Cara, eu achei que ficou legal. É um universo paralelo, é um universo paralelo. Não. Aquilo lá foi o precursor do Hertz. Vocês têm que agradecer. É. Foi o Aquele episódio. Flerts. Nosso passado nos condena.